A Agricultura BR agora traz os resultados dos números que foram divulgados nessa última sexta-feira pela ProFarm no seu trabalho chamado Crop Tour, que foi conhecer, que vai verificar como é que estão as lavouras norte-americanas, um trabalho de iniciativa privada e que traz um confronto muito importante em relação aos números que são apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano mês a mês. Esses números apresentaram uma situação inferior para as lavouras de soja dos Estados Unidos, no estado de Iowa, comparado ao ano passado e comparado também à média dos últimos 3 anos. Essa situação ela fica em torno de 10% pior nesse ano de 2017 do que nos anos anteriores. E isso afeta diretamente o resultado de produtividade e, consequentemente, também de produção. Vamos ver então os números. Nós trazemos aqui os primeiros destaques aqui para o estado de Iowa, números da ProFarm, e esses números que você está vendo aqui são negativos, tá? Então aqui é número de queda. Comparado ao ano passado, são 10,7% inferiores a essas condições de lavouras no estado. Comparado à média dos últimos 3 anos, é 9,4%. Além do mais, as equipes de campo afirmam que a quantidade de vagens com 4 grãos é muito baixa quando comparado ao último ano. Os pesos de grão da soja também, nesses últimos anos, foram recordes, suportando produtividades também altas. Entretanto, a primavera muito molhada e um verão mais seco do que o normal impactou negativamente a boa formação da oleaginose no cinturão agrícola dos Estados Unidos e produtividade alta nessa temporada, lá nos Estados Unidos, esse dado é muito importante, é improvável. Essa foi a expressão utilizada pelos técnicos da Crop Tour. E aí o que acontece? Por que Iowa está em destaque aqui? Porque é um dos 2 principais estados produtores daquele país, Illinois e Iowa. Só que o resultado disso, eu vou falar um número agora, que quem acompanha a Agricultura BR sabe que é um resultado de produção maior do que da temporada 16-17. Entretanto, há outras questões aí para serem vistas. Olha só. A expectativa do Crop Tour, eles cravaram a sua expectativa de safra nos Estados Unidos em 117 milhões e 800 mil toneladas de soja. É um número alto? É um número alto. É maior do que a temporada passada? Sim, também é maior que a temporada passada. Mas há de se considerar também que a área destinada à soja naquele país é bem maior do que aquilo que se tinha na safra anterior. Um outro fator importante em relação à soja é que os números ficam 2 milhões de toneladas abaixo, cerca de 2 milhões de toneladas abaixo do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou no último dia 11. E aí nós perguntamos, e agora, como explicar isso? Porque os dados dessa expedição feita pela essa iniciativa privada, são dados que são apresentados, que vão sendo apresentados a cada avanço que eles fazem nas áreas de produção, se tornam públicos de uma maneira muito mais rápida e tem muito mais gente interessada também em fazer essas conferências, enquanto que o departamento, é sempre importante lembrar, é governo. E aí os números ficaram mais baixos. Vamos comparar aqui então, aqui esse comparativo, isso que eu falei agora comparando. O Departamento de Agricultura estimou a safra americana em 119 milhões e 20 mil toneladas. Já a ProFarm, 117 milhões e 800 mil toneladas de soja. Essa é uma situação. Mas aqui, quando nós vemos esses números aqui, é necessário se considerar alguns fatores. Primeiro, situação da demanda aqui, independente do dado que está mais correto, queremos acreditar que seja da ProFarm, mas independente aqui da fonte de informação, a demanda por soja americana é maior na safra 17-18. A expectativa inicial já de exportação é de 61 milhões de toneladas. Isso consome parte dessa produção aqui, que ficou mais elevada do que a temporada 16-17. É praticamente em linha com o que produziu a temporada 2016-2017. Um outro fator é que sim, aqui essa temporada 17-18, ela ocupa uma área maior. Consequentemente, pode ter um resultado de produção, não por produtividade elevada, mas um resultado de produção por uma área mais expansiva do que se tinha nas temporadas anteriores. Bom, e tudo isso que a gente está falando, ela tem muito a ver com as questões ligadas a clima nos Estados Unidos. E por lá,
tem-se tido algumas chuvas isoladas. Há um entendimento também que a pior fase da questão climática para as áreas de produção de soja e milho para os norte-americanos já passou. Entretanto, ainda vamos ter muitos sobressaltos em torno do que vem acontecendo com previsão do tempo e aquilo que se pode ter de resultado no campo. É o que nós vamos ver agora no quadro Agroclima. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O furacão Harvey trouxe mais problemas para o sul dos Estados Unidos. O estado mais atingido pela tempestade é o Texas. Em algumas localidades choveu mais de 700 milímetros nesse final de semana e houve grandes inundações. Essa chuva forte afeta principalmente áreas de pecuária. O Texas é um importante estado pecuarista e também um importante produtor de algodão, arroz e trigo. As áreas mais ao norte, principalmente áreas agrícolas do cinturão produtor de grãos, não foram afetadas pela tempestade Harvey, mas mesmo assim, na última semana choveu acima da média para um período de 7 dias. Algumas áreas de Missouri, Dakota do Sul e Dakota do Norte receberam mais de 50 milímetros. Isso garante boas condições de umidade no solo, principalmente nas áreas produtoras de soja. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, tem previsão de mais chuva forte ao sul dos Estados Unidos. No Texas, há risco para mais transtornos, porque a tempestade deve continuar atuando pelo menos até meados da semana. E são previstos altos volumes de água, principalmente nesta área mais escura do mapa. A chuva até se espalha um pouco mais aqui pelo meio leste, chega até algumas áreas produtoras, como ao sul de Illinois, algumas áreas de Missouri, mas nestas áreas produtoras, as pancadas serão isoladas e com baixos acumulados. Em grande parte do cinturão produtor de grãos, o tempo seco predomina ao longo desta semana. No segundo período, que vai do dia 13 ao dia 7 de setembro, a chuva fica mais concentrada entre o sul e a metade leste dos Estados Unidos. Mas boa parte aqui do cinturão produtor de grãos deve receber pancadas de chuva. As pancadas, mais uma vez, serão isoladas e de baixos acumulados. E no terceiro período, do dia 8 ao dia 12 de setembro, a situação não muda muito. Deve chover de forma abrangente em grande parte dos estados produtores, mas a chuva terá baixo acumulado. Então, apesar deste furacão trazer muitos transtornos, principalmente para o sul dos Estados Unidos, o cinturão produtor de grãos, especialmente as áreas produtoras de soja, não são tão afetadas por causa dessa tempestade.